Graças e paz a todos, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do nosso seminário, cujo tema nós estamos estudando é Angelologia e Demonologia. Já tivemos a primeira aula no primeiro estudo, semana passada, hoje é a segunda. E vamos fazer uma pequena revisão de alguns tópicos importantes que eu quero destacar da aula anterior, que é necessário sim falarmos de novo, de forma rápida, direta, sucinta, objetiva. E hoje, depois da revisão, nós vamos então estudar a segunda aula, começar a segunda aula, cujo tema é a natureza do anjo, tentar compreender a essência dele, o que de fato é o anjo, conforme a Bíblia nos ensina, a sua natureza, a sua pessoa. E depois, com o passar do tempo naturalmente, nas próximas aulas, vamos estudar e analisar as suas obras, suas ações, qual o trabalho do anjo, quem é o anjo, a sua pessoa, qual o trabalho que ele faz, uma vez que é um ser pessoal. Mas vamos lá então, vamos tentar entender, fazer nossa pequena revisão sobre o tema. Fazer nossa revisão sobre o tema de nossa aula, a revisão da aula número 1. Nós temos o conceito teológico que eu quero falar novamente, mas agora de forma direta e objetiva. O que é o conceito teológico? É o resumo doutrinário, é o resumo da nossa crença, é o resumo da sã doutrina. Resumindo, aquilo que é essencial, que a Bíblia fala sobre o que é anjo, está aqui o resumo. Vamos lá então. Anjos são espíritos pessoais criados por Deus para servir como mensageiros e ministros de Deus. Os versículos vocês podem analisar na Bíblia com o passar do tempo. Só pausar o vídeo e fazer a análise do versículo. Eles foram criados individualmente em estado de perfeição moral e classificados em diversas ordens, tais como arcanjo, querubim e serafins. Quando aparecem a homens, normalmente o fazem em forma humana. Os que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos eleitos. Os que se rebelaram contra Deus e caíram são chamados de demônios ou espíritos imundos. Satanás foi o ser angelical mais exaltado, mas corrompeu voluntariamente pelo pecado, se corrompeu e liderou uma rebelião contra Deus. Ele e seus seguidores demoníacos procuram incessantemente frustrar os propósitos de Deus e seduzir os homens a segui-los. Eles são capazes de possuir pessoas. Aqui eu faço uma ressalva. E lembre-se, quando eu falo pessoas, me refiro às pessoas que não são seladas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que não são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que não são templo do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que não têm esse selo, a habitação permanente do Espírito de Deus em suas vidas, essas pessoas sim, são passíveis sim de serem possuídas pelo inimigo. Quem tem o Espírito de Deus, quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, quem é templo do Espírito Santo de Deus, eu coloquei as três palavras que eu coloquei a mesma coisa, tá bom? Plenitude do Espírito é outra coisa, habitação é outra, plenitude é a história. Essa pessoa que é habitada pelo Espírito, essa pessoa não pode ser possuída pelo inimigo, seja por Satanás ou seus demônios, seus seguidores. Isso não acontece, tá bom? Continuando. Ele sim pode possuir pessoas, oprimi-las, tentá-las para o mal e acusar os cristãos. Vencidos por Cristo na cruz do Calvário, eles caminham para o castigo eterno já determinado, a eterna punição no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo sempre. O cristão não é exortado a confrontar Satanás e suas forças diretamente, apenas a resistir e a equipar-se contra eles. Nós estudamos então o que significa resistir e equipar-se contra eles na aula anterior. Só voltar para a aula anterior você vai ter uma noção do que eu quero dizer, o que a doutrina quer ensinar sobre este tema aqui, sobre essa questão aqui. Vamos lá então. Nós fizemos algumas observações relevantes na aula passada. Que observação foi essa? Sobre o tema anjo. Eu falei que o tema anjo não é um tema central na Bíblia. Anjo é importante, sim, tudo na Bíblia é importante, sim, mas nem tudo tem a mesma centralidade. Nem tudo tem o mesmo peso de importância. Por exemplo, nós temos doutrinas na Palavra de Deus, que nós temos livros só para poder explicar essa doutrina. Nós temos uma sequência de argumentos teológicos, históricos, bíblicos, que os autores, ou os coautores, melhor dizendo, escreveram, só para poder falar de alguma doutrina, algum tema na Bíblia. No caso de anjo, eles aparecem como coadjuvantes, acho que essa é a pronúncia correta. Eles aparecem sim, mas quando eles aparecem, nunca é o foco central. Eles aparecem para fazer alguma função, algum trabalho, exercer alguma atividade, fazer algo determinado ou pré-determinado por Deus, mas nunca é o objetivo central do texto, nunca é o foco central do texto. É alguém que está lá para cumprir uma missão. Terminou, mas mesmo assim não é o foco central.
Digamos que a única passagem bíblica que vai fazer uma doutrina sistemática sobre os anjos está em Hebreus capítulo 1, 2 e um pouquinho do capítulo 3. Mas quando aparece a questão do anjo, você pode perceber que o foco não é o anjo, o foco é Jesus Cristo, onde o texto mostra a natureza do anjo e compara a natureza do anjo com a natureza de Jesus Cristo. Anjo é criação, anjo é criatura, Jesus é o Criador, é o próprio Deus. Então ele vai fazer essa comparação, analisando a natureza de Jesus Cristo e comparando com a natureza do anjo, para mostrar que Jesus Cristo, como Messias, como Senhor, como Salvador, ele é infinitamente maior que anjos. Aí o texto de Hebreus vai dizer que ele é maior que anjos, maior que a lei, maior que Moisés, maior que Melquisedeque, maior que tudo que todos, porque ele é o Criador. E assim ele vai dando argumentação de quem é Jesus Cristo. O anjo aparece, mas vocês percebem, não é o foco central do texto. Devemos entender isso. Falamos sobre a existência do anjo, porque tem pessoas que negam a existência do anjo, tem pessoas que creem na existência do anjo, mas muitos negam por vários motivos, e aqueles que creem na existência do anjo, eu acho interessante, eles creem. Mas o problema não é que eles creem. O problema é o como eles creem, a informação que eles têm. Eles creem na existência de anjos. Eles creem muita coisa sobre anjos, mas o que eles creem sobre anjos são informações que eles pegaram fora da Bíblia. É uma teologia concha de retalhos, onde eles pegam um pedacinho aqui, pegam um pedacinho lá, onde a pessoa então, ela pega um pedaço aqui, um pedaço lá, e ela faz então uma mistura muito grande sobre a questão de anjos, e no final das contas o que ele crê sobre anjos, ele crê, ele acredita, mas não é conforme o que a Bíblia ensina. E nós vimos interessante o seguinte: quando nós fugimos daquilo que é central do ensino da palavra de Deus, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque quando fugimos da centralidade da palavra de Deus, estamos fugindo do centro da vontade do Senhor. E fugir do centro da vontade do Senhor pode acarretar em certos prejuízos, em certas situações não desejadas por nós, não esperada por nós. Então é bom sim tomar cuidado para não fugir do centro da vontade de Deus. E continuando um pouquinho mais, vamos lá então. Eu coloquei esse belo sorriso aqui para vocês, porque em época de quarentena, raramente nós conseguimos sorrir um para o outro. Então está aqui meu sorriso para todos vocês. E agora sim, vamos começar a nossa aula 2. Vamos então analisar a natureza dos anjos. E quando pensamos em analisar a natureza dos anjos, o que eu estou querendo perguntar para vocês é: como são os anjos? Como é a natureza do anjo? O que eles são, conforme a Bíblia ensina? Então, de forma simples e direta, vamos logo dizer algo bem simples, direto e objetivo. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 16, em Salmos 148, verso 5, Números 6, Marcos capítulo 8 e tantos outros textos da Bíblia. Não vou falar todos, só falei alguns. Vou ficar principalmente em Colossenses e em Salmos. Um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo Testamento. Estes textos falam algo interessante. Eles falam que os anjos são criaturas. Eles não são criadores, eles não são seres com poder de criar, de dar vida, de originar algo do nada com uma pessoa de Deus. Ao contrário, anjos são criaturas, ou seja, são seres criados por quem? Vamos entender daqui a pouco como funciona. Então fica aqui a questão da natureza dos anjos. A primeira questão da natureza deles, da essência deles é: anjos são criaturas. E quando pensamos em criaturas, vamos analisar o que o Salmo 148, verso 1 e 5 diz. O Salmo diz o seguinte: aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol, a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem-no todos eles o nome do Senhor. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. O interessante aqui é que o Salmos de número 48, Salmo 148, ele está convocando a criação de Deus para adorar a Deus. Se você continuar seguindo a leitura do Salmo, você vai ver que vai da questão da criação do universo, da criação dos anjos, ele vai depois falar da criação dos animais, da criação humana, e vai dizer toda a criação sem exceção, venham louvar a Deus. Mas na primeira parte ele vai dizer, olha, louvem os anjos, os céus, que está acima do céu, tudo, louvem
a Deus, porque Deus ordenou e eles foram criados. Então, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina bíblica, essa doutrina, anjo é criatura, não é criador. Anjo é criatura. Quando falamos que anjo é criatura, nós temos algumas implicações importantes que devemos tratar. Porque quando falamos que é criador, tem implicações filosóficas, políticas, religiosas, etc. em nossa vida. Quando falamos que é criatura, o mesmo acontece. Temos implicações filosóficas, teológicas, históricas, sociais, e que implicam nessa afirmação. Só que daqui a pouco vamos cuidar dessas implicações. Vamos continuar fazendo a leitura do texto que nós estamos querendo falar. Vamos lá então, continuando. Vamos agora fazer a análise do Salmo, Colossenses, capítulo 1, verso 15 e verso 16. O Filho, aqui nós estamos na nova versão transformadora, a leitura que eu vou fazer. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Algumas Bíblias, alguns textos, por exemplo, a Revista e Atualizada e a Revista e Corrigida Fiel, ele traz a seguinte tradução: o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando nós pegamos esse texto e fala o primogênito de toda a criação, as pessoas pensam, está vendo? Jesus foi o primeiro ser a ser criado. Só que a pessoa não entende que a palavra grega lá não é primeiro, o primeiro nascido, o primeiro criado, mas é a primeira de aquele que tem primazia, o primeiro de mais importante, aquele que tem a primazia acima de toda a primazia. Em outras palavras, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu coloquei a nova versão transformadora aqui como texto padrão para essa leitura dos Salmos, da Epístola de Paulo aos Colossenses, porque ele fez uma tradução fantástica que não deixa dúvida. Ele é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ele está acima de tudo e de todos. Pois, por meio dele, quem? Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em outras versões, em outras traduções, o texto fala sobre principados e potestades, que é uma terminologia bíblica para se referir também sobre anjos. Nós vamos ver várias terminologias que a Bíblia se refere para poder então se referir sobre anjos. Então fica aqui, conforme a palavra de Deus, anjos são criaturas. E quando falamos que anjos são criaturas, aqui tem dois textos deixando isso bem claro. Então os anjos são seres criados e não criadores. Em outras palavras, deixando bem claro, de forma bem objetiva, anjos são criaturas e não criadores. Embora seja um tipo diferente de criatura, aqui vem uma coisa interessante. Embora seja um tipo diferente de criatura, preste bem atenção nisso. Por exemplo, dos seres humanos é uma criatura, mas a natureza do ser humano é uma, a natureza dos anjos é outra. Animais é uma criatura, só que a natureza dos animais é diferente da natureza dos anjos, que é por sinal diferente da nossa natureza. Então, embora sendo criaturas distintas, de naturezas distintas, diferentes dos seres humanos e das outras criações de Deus, eles são criaturas, não podemos esquecer disso. Diferente, mas são criaturas. Todas as criaturas têm um limite para o seu poder, para o seu conhecimento, para a sua atuação. E embora eles são criaturas espirituais e nós somos criaturas físicas e espirituais ao mesmo tempo, aqui vem uma nova questão. O ser humano é uma criatura de Deus. Diferente dos anjos, nós somos tanto espiritual como material, físico. Deus nos criou parte física, corpo, e parte espiritual, alma e espírito, alma ou espírito, se você é dicotomista ou tricotomista, depois nós vamos estudar sobre isso aqui também em nosso seminário. Mas a questão é, nós somos tanto físicos quanto espirituais, material e espiritual. Anjo não tem essa parte física, anjo é apenas espiritual, mas não deixou de ser criatura. Mesmo sendo espiritual, eles têm limites em seu poder, em seu conhecimento, em suas ações, assim também como nós temos nossos limites dentro da nossa natureza, em nosso poder, em nossa ação, em nossa natureza e assim por diante. Continuando. Assim, todas as criaturas responsáveis, assim como todas as criaturas responsáveis, os anjos também serão submetidos a julgamentos. Então é uma coisa bem interessante que o texto destaca para nós. Os anjos são criaturas e não criadores. Por serem criaturas,
Os anjos são criaturas e não criadores. Por serem criaturas, significa que não podem, ou melhor dizendo, que não evoluíram a partir de uma forma de vida menor ou menos complexa, como muitas pessoas acham. Por sinal, não creem na evolução. A evolução, do jeito que a ciência atual propaga, a ciência populista propaga, não é ciência. Mas deixa para lá, vamos lá. Quando foram criados, já foram criados como anjos no número exato. Diferente do ser humano, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, embora são seres espirituais, não são criados à imagem e semelhança de Deus. Foram criados pela palavra de ordem de Deus. Deus falou e eles foram criados. Quando fala palavra de ordem, como aconteceu com o sol e a terra, Deus falou: haja luz, houve luz. Haja o firmamento, houve o firmamento. Ajunte-se a porção seca, houve a porção seca. Que a terra produza erva verde e produziu erva verde. Deus criou essas coisas com a palavra do seu poder. Os anjos também foram criados pela palavra do poder de Deus. Continuando, além de criatura, por serem criaturas, os anjos não devem ser adorados. E aqui vem aquilo que eu falei, que existem implicações. Quando falamos que eles são criaturas e não criadores, tem algumas implicações teológicas, filosóficas, morais, religiosas, etc., que se devem envolver. Uma delas é essa. Por ser criaturas, anjo não deve ser adorado. Pelo contrário, a palavra no Salmo 148 está convocando toda a criação que é nos céus ou na terra para adorar tão somente apenas o Criador. E dentro dos Salmos, os anjos são convocados também como criaturas para poder adorar a Deus. Eles estão dentro do Salmo classificados como criaturas. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16, a mesma coisa. Jesus está acima de todos e por isso ele merece toda a honra, toda a glória. Todos devem se adorar e se ajoelhar perante ele, porque Jesus é o Criador. E anjo é o quê? É criatura, é criatura. E o interessante também, que conforme eu coloquei aí na imagem, no texto de Mateus capítulo 4, verso 10, no texto de Lucas capítulo 4, Deuteronômio capítulo 8, verso 13, Jesus falou que devemos adorar e prestar culto somente a Deus e tão somente a Deus. Então nossa adoração, nosso louvor, a honra devida, a glória devida, o louvor devido, o culto devido, o prestar louvor, o prestar culto, o prestar reverência, tudo tem que ser dedicado tão somente apenas à pessoa de Deus, apenas ao Criador e não a criatura. Eu falo isso porque muitas pessoas buscam anjo, adoram anjo e tem anjo no patamar muito exaltado que ele chega, se prostra e adora. Não é assim que funciona. Eles adoram o Criador. Continuando, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, quando o apóstolo João tentou adorar o anjo, o próprio anjo falou para ele o seguinte: então caiu seus pés, o apóstolo João falando, então caiu seus pés para adorá-lo. Mas ele, quem o anjo, me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Adore a Deus. Quando João, é interessante que o apóstolo João, ele já estava idoso, já estava bem amadurecido no tempo de experiência de andar com Deus, em propagar a palavra de Deus. Ele conhecia muito bem tudo, assim, como apóstolo. Ele tinha uma comunhão com Deus fantástica. Não é que nós podemos ter essa comunhão também, nós também temos essa comunhão. Mas algo interessante é o seguinte: ele ficou tão maravilhado com as coisas que ele viu, que Jesus revelou para ele, ficou tão maravilhado com a glória resplandecente do anjo, que ele caiu por terra e foi adorar o anjo. E o anjo falou: não faça isso, eu sou servo também. Adore a Deus. É Ele que nós devemos adorar. Isso pode acontecer, que muitas vezes nós ficamos tão fascinados com alguma coisa, tão maravilhados com algo, que nós queremos, sem muitas vezes percebemos, caímos por terra e queremos adorar. Não faça isso, meu irmão, não faça isso. Adore somente a Deus. Ele que deve ser adorado, Ele que deve ser engrandecido. O nosso culto tem que ser prestado tão somente para Ele. Quando a João, depois de muito andar na fé cristã, ele fez esse deslize aqui, o anjo falou: adore somente a Deus. Em Mateus capítulo 22, verso 29 ao verso 32, vem a segunda questão da natureza dos anjos. Eles são criaturas e não são seres humanos glorificados. Eu coloquei a foto desse rapazinho aí bonitinho, desse pequeno anjinho, porque tem uma crença popular que anjos é a evolução do ser humano. Quando a gente morrer, a gente vai virar anjo. Ou quando uma criança morre, a criança vira um anjo, ou uma anja. Agora tem a palavra anja, que o pessoal criou por aí.
Eu acho meio estranho. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. Embora, de certa forma, diz, uma criança morreu, é triste, sabe? Uma criança morreu, é triste. Mas virou um anjo do Senhor. Embora isso é para confortar o coração, não é biblicamente correto. Criança, quando morre, não vira anjo. Outra coisa também, ser humano não evolui para anjo. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Conforme nós vamos estudar a natureza do anjo aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Melhor dizendo, o que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão de anjo ser anjo, pessoa ser pessoa. Então, anjo não é seres humanos glorificados. Não são seres humanos glorificados. Em Mateus 22, o texto fala, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui é uma coisa fantástica, que a resposta Jesus deu. Erramos. Aqui Jesus está falando com aquele povo, mas se aplica também para nós, que nós erramos muitas vezes, pecamos muitas vezes, pisamos feio na bola muitas vezes, por não conhecermos as Escrituras, e muito menos o poder de Deus. A pessoa tem uma visão errada do que a Bíblia ensina, a pessoa faz uma teologia falsa e usa a Bíblia para apoiar a sua própria teologia, e pior ainda, a pessoa não entende o que é o poder real de Deus, e por conta disso comete muitos erros. Verso 30. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem serão dados em casamento, nem serão, nesse sentido, serão como os anjos no céu. Presta atenção. Pois quando os mortos ressuscitarem, aqui Jesus está falando da nossa ressurreição, nós não nos casaremos mais, nem nos daremos em casamento. Nesse sentido, nós seremos como anjos. Jesus não fala, seremos anjos. Jesus declara, seremos como anjos. Eu vou explicar daqui a pouco mais esse texto aqui. Agora, quanto à haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito das Escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Aqui Jesus, então, dando um ensinamento àqueles que negavam a existência da ressurreição, que negavam a existência da vida após a morte em estado de vida mesmo, a ideia de consciência. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de vivo e não Deus de morto. Mas o texto aqui que eu quero me referir é a questão do anjo. Jesus fala que nós não seremos anjos. Jesus fala que nós seremos como anjo. O que significa isso? O que quer dizer essa semelhança? Note que essa semelhança note que a semelhança, não igualdade, ou seja, são distintos do ser humano. Somos semelhantes, mas não iguais. Há uma distinção. Esta semelhança entre o ser humano e o anjo ocorrerá na ressurreição e não na ocasião da morte. O que significa isso? Que na ressurreição o aspecto reprodutor dos seres humanos não vai existir mais. Não iremos mais casar, não iremos mais dar casamento, ou seja, não haverá mais propagação. Então esse aspecto é na questão da reprodução. Na ressurreição, ou seja, um evento pós-morte, ou arrebatamento, evento pós-glorificação, não haverá mais procriação de seres humanos. O número de seres humanos será fechado, como também não há propagação de anjos. O número de anjos sempre foi fechado. Desde que Deus criou os anjos, a quantidade de anjos que Deus criou naquela época é a mesma quantidade de hoje, que vai ser para toda a eternidade. E aqui eu vou colocar uma coisa interessante que eu coloquei no texto aqui. Uma coisa interessante. Que essa semelhança, como foi falado, ocorrerá na ressurreição. E o texto também fala que nós, embora somos distintos dos anjos, mas seremos semelhantes a eles. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, o texto fala que nós julgaremos os anjos. Nós aqui se refere à igreja. A igreja vai ser usada por Jesus Cristo para julgar os anjos maus, os anjos que se rebelaram, os anjos que pecaram. Os seres humanos, em contraste com os anjos, são tanto espirituais quanto materiais. Os anjos são apenas espirituais. Na ressurreição nossa, uma coisa interessante que eu quero destacar aqui na ressurreição é que, como eu posso explicar? Vou colocar da seguinte forma. Quando Deus nos criou parte física, corpo, parte espiritual, alma, espírito, dependendo se você é dicotomista ou tricotomista, mas explicaremos isso em outra ocasião. Mas o fato é que Deus nos criar, Ele nos fez parte física, corpo e parte espiritual. Quando Deus nos salva, Ele salva essas duas partes. Ele não só salva o nosso espírito, Ele salva também o nosso corpo. Ele nos salva como
completo. O selo do Espírito Santo de Deus em nossa vida, como fala Efésios, é o penhor da nossa salvação, que garante que no dia da revelação de Jesus Cristo, nós seremos glorificados. Este corpo mortal, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo corrompido pela podridão da morte, pela podridão do pecado, vai ser revestido de incorruptibilidade. Então o corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, se referindo àqueles que estão vivos. O corpo corruptível, ou seja, aqueles que já morreram, vão ser revestidos de incorruptibilidade. Saiu a palavra, amém? A palavra saiu. Vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, na ressurreição, nosso espírito voltará para o nosso corpo, que vai ser transformado à semelhança do corpo de Cristo, um corpo espiritual, um corpo glorificado, mas é corpo, um corpo que a presença do pecado não está mais presente, mas é corpo. E nós vamos então ser ascendidos aos céus, para eternamente estar morando com o Senhor Jesus Cristo. Naturalmente não estou falando toda questão escatológica, só sei que Jesus nos rebata, estou falando isso aqui para vocês, e nós vamos ser ascendidos aos céus, arrebatados com Jesus Cristo. Jesus vai vir nos buscar e vamos morar com Jesus do jeito que somos hoje. Parte física, corpo, parte espiritual, que já está em nós como somos hoje. A diferença é que esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, incorruptibilidade. Essa natureza pecaminosa vai ser removida de nós e Jesus então vai fazer com que o nosso corpo seja um corpo espiritual, mas é corpo. O que eu quero dizer é que por toda a eternidade seremos parte física e parte espiritual. Como hoje, agora, Jesus é parte física e parte espiritual, porque ele assumiu atributos humanos, como nós já vimos na doutrina anterior que nós estudamos. Então, os anjos são só parte espiritual. Nós, por toda a eternidade, seremos parte física e parte espiritual, como de fato somos hoje. Mas vamos lá, vamos continuar o que explicar isso para os irmãos. Eu quero mostrar que anjos não são seres humanos glorificados. Anjo é só espírito. Nós somos parte física e parte espiritual. E vimos também a questão de que significa que nós seremos como os anjos. Seremos semelhantes, não seremos iguais, seremos semelhantes. É na questão da reprodução. E outra questão também, da imortalidade. Não mais morremos. Anjo não morre como nós morremos, a ideia de morte física. Continuando o nosso estudo. Vamos lá então. Anjos são criaturas. Anjos não são seres humanos glorificados, mas anjos são mais poderosos que os homens. Embora nós vamos julgar os anjos caídos, Jesus nos usará para poder fazer o julgamento, mas mesmo assim os anjos são mais poderosos que nós. Quando falo mais poderosos, é nesse sentido aqui, ó. Deus os confiou mais força, mais poder a eles do que a nós. 2 Pedro capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: uma água sempre é bem-vinda. 2 Pedro capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Naturalmente, o apóstolo Pedro está falando isso dentro de um contexto, mostrando que nós devemos sim aprender a respeitar, aprender a nos submeter devidamente às autoridades. Não é dizer sim para tudo, é se submeter adequadamente às autoridades. Mas aqui o texto está deixando algo bem interessante. Eles são maiores em força e em poder. Anjo tem mais força e poder que os seres humanos. Outra coisa interessante está em Mateus capítulo 28, verso 1 ao verso 4. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Aqui eu quero dar destaque à questão da força dos anjos. Aquela pedra era uma pedra que apenas um homem podia removê-la. Necessitava de pelo menos um grupinho de homens para poder remover aquela pedra. E o anjo removeu como se fosse nada, ainda senta em cima. O que eu quero mostrar com esses dois textos que eu passei para vocês aqui é que anjos são criaturas, não são seres humanos glorificados. Humano não vira anjo. E também um humano não cruza com anjo para poder sair se Deus sabe o que. Vamos ver isso mais na frente.
Não, isso não acontece. Anjo não propaga, anjo não tem filho. Vamos ver isso mais para frente, tá bom? Mas aqui quero mostrar que, embora sejamos distintos, eles têm mais poder. Então, se um ser humano resolver, digamos o seguinte, achar que tem mais força que um anjo, vai quebrar a cara. Eles têm muito mais força e poder que nós. Jesus o criou dessa forma, Deus o criou dessa forma. Continuando, eles podem se mover rapidamente, eles podem fazer coisas sobrenaturais, e na Bíblia, então, nós temos vários exemplos de anjos fazendo coisas que o humano não pode fazer, mostrando então que eles têm sim mais força e poder que nós. O ser humano, embora criado à imagem e semelhança de Deus, por natureza é menor do que Deus. Ele também é menor que os anjos, pois este, por natureza, tem mais poder, mais força do que os homens. Mas, ao contrário dos homens, não estão sujeitos à morte. Anjo não está sujeito à morte, como nós estamos sujeitos à morte. Nesse sentido também, seremos semelhantes a eles no dia da ressurreição, porque não só não propagaremos mais, mas também não vamos mais morrer. Não vamos estar mais sujeitos a essa penalidade do pecado, que é a morte. Continuando, anjos são criaturas criadas por Jesus Cristo, o agente da salvação, ou agente da criação, não da salvação também, mas também da criação, o agente da criação. Com isso eu quero mostrar bem uma coisa bem interessante que a Bíblia fala. Nós sempre falamos que Deus é o Criador, Deus é o Criador, Deus é o Criador, verdade. Deus é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Deus, verdade. Todas as coisas foram criadas por Deus. Mas quando nós vamos analisar a revelação da palavra de Deus, a complementação da revelação, que nesse caso é o Novo Testamento, temos o Antigo Testamento com a Antiga Aliança, temos o Novo Testamento com a Nova Aliança. E na Nova Aliança, Deus revelou alguns mistérios que estavam ocultos aos olhos de algumas pessoas, embora algumas coisas já tinha revelado lá, mas ele então deixou algo bem claro para nós, que o agente da criação, que estava lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus, olha que interessante, no princípio, Deus. Quem é esse Deus que criou tudo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse agente da criação é Jesus Cristo. É isso que o Novo Testamento quer revelar para nós. Como assim? Vou explicar para vocês. Olha só. Todas as coisas foram criadas por Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. No princípio, era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ou seja, no princípio era o verbo estava em comunhão com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo era distinto de Deus, porque ele estava no princípio com Deus, é o que o verso 1 e o verso 2 quer mostrar. No princípio era a palavra estava em comunhão com Deus, essa palavra é Deus, mas essa palavra é distinta de Deus. Em outras palavras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que o apóstolo João quer ensinar para a gente, que Jesus Cristo é Deus igual a Deus Pai. Ele tem a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória. Só que ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho, mas está em comunhão com Deus Pai, mas é distinto de Deus Pai, porque está em comunhão com ele, porque ele é Deus Filho. E o verso 3 vai dizer, o verso 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito, teria sido criado. O texto aqui é mostrar que Jesus Cristo é o agente da criação. Então a pergunta é, quem criou todas as coisas? Deus. Que Deus? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele foi o que falou, ele foi o que soprou, ele foi que nos moldou em suas mãos, e foi ele também que criou os anjos. Ele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Foi a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Continuando, Colossenses, nós já lemos há um tempo atrás, vamos ler de novo. Para ser mais específicos, os anjos também foram criados por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele, quem Jesus Cristo, foram criados, pois através dele, podemos colocar assim a tradução, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, para a glória dele. Isso nós vemos na Revista Atualizada. Vamos ver agora na nova versão transformadora. Pois por meio dele, que é Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos,
como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, o autor da criação é Jesus, segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que estava com o Pai durante todo o processo. Quer dizer que Deus Pai não criou? Sim, Deus Pai criou. Quer dizer que Deus Espírito Santo não criou? Sim, Deus Espírito Santo criou. A Trindade estava envolvida na criação. Mas o texto está querendo mostrar que o agente criador é Jesus. É Jesus. Ele que falou, haja luz. Ele que nos moldou em suas mãos. Ele que soprou em nossas vidas o fôlego de vida. Ele que deu existência aos anjos. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis falar sobre Jesus Cristo ser o agente criador. O criador dos céus e da terra, o criador também dos anjos. Então quem criou os anjos? Jesus Cristo, como está lá nos Salmos que nós vimos, Salmo 148. Foi criado pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Agora vem a pergunta, quando eles foram criados? Sabemos que os anjos são criaturas, sabemos que não são seres humanos. Sabemos que os anjos são criaturas, sabemos que os anjos não são seres humanos evoluídos, né? Sabemos que os anjos foram criados agora por Jesus Cristo, mas a pergunta é, quando eles foram criados? É aqui que nós vamos tentar responder agora. O tempo de sua criação, antes da fundação do mundo. Como assim? No livro de Jó, capítulo 38, verso 1 ao verso 7, Deus então vai fazer algumas perguntas para Jó. Deus vai indagar Jó. Então vamos fazer a leitura do texto para entender o que a Bíblia tem a nos ensinar. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Quem foi? Continuando o texto. E as suas bases sobre os que foram postas? Quem é que colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Isso aí nós vemos na NVI. Vamos ver agora na Revista Atualizada, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Vamos entender que estrela da alva aqui, filhos de Deus, é a mesma, são palavras diferentes se referindo à mesma coisa. Em outras palavras, quando Deus estava criando todas as coisas, que nós conhecemos a ideia do universo, os anjos estavam louvando, glorificando, se alegrando, cantando, jubilando-se diante do Criador, quando Ele estava criando o mundo como nós o conhecemos. O que isso significa? É bem simples. A Bíblia não afirma com clareza quando os anjos foram criados. Está aqui uma coisa que nós devemos entender. A Bíblia não fala claramente quando os anjos foram criados. Não sabemos. Sabemos que estavam presentes durante a criação da terra. Portanto, presumimos e afirmamos que eles foram criados antes do mundo ser criado. Eu acho que deu para pegar a ideia do que queremos dizer aqui. Este argumento é um argumento por dedução. Em outras palavras, Gênesis capítulo 1, verso 1 declara que Deus criou os céus e a terra. Isso significa que Deus criou tudo. No capítulo 2, verso 2, Deus declara que toda a criação estava concluída. O interessante é que Deus não fala em Gênesis capítulo 2 sobre a criação de anjos, mas declara que ele terminara, completara toda a sua criação. Aí pegamos então a base de Jó, capítulo 38, que fala que quando Deus estava lançando os alicerces do mundo, os anjos estavam lá louvando, glorificando a Deus, se jubilando por causa da criação. Então o livro de Jó mostra que eles estavam presentes observando a criação. E como eles não podem se reproduzir, nós deduzimos que eles foram criados antes da criação do mundo. Então quando os anjos foram criados? Antes da criação do mundo. Agora vem algo interessante para nós falarmos aqui. Algo assim que eu acho muito, muito, muito bom mesmo. O estado original dos anjos. Sabemos que os anjos foram criados. Criado como? Eles foram criados no estado original. Que estado é esse? Criado no estado original de santidade.
Quando Deus criou os anjos em santidade. O que significa isso? Vamos lá, Judas capítulo 6. Judas, versículo 6. Já tem um só capítulo, então Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O texto aqui está dizendo que alguns anjos não guardaram seu estado original, ou seja, pecaram contra Deus. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para juízo. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 11, eu os exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo ou partidarismo. Vamos lá então. Esses 3 textos, embora anjo não é o foco central do texto, mas anjo aparece aí como forma secundária, nos revela alguma coisa sobre a natureza do anjo, nos revela sobre o estado original. Esse texto mostra que, originalmente, todas as criaturas angelicais foram criadas santas. Todos os anjos foram criados de forma santa. E o interessante é que Deus falou em Gênesis capítulo 1, verso 31, que a criação dele era muito boa. Isso inclui os anjos também. Judas 6, melhor dizendo, fala que alguns anjos não guardaram seu estado original. Esses então pecaram, se rebelaram contra Deus. Isso quer mostrar para nós o seguinte: quando Deus criou os anjos, todos foram criados santos, todos foram criados perfeitos, mas alguns, em algum momento durante a história da criação, resolveu se rebelar, resolveram pecar contra Deus. E muitos desses anjos estão soltos neste mundo agora, outros foram guardados em prisões, reservados para o dia de juízos, como diz o texto aí em Judas. Que estão guardados em algemas eternas, guardados para o dia do grande juízo. Mesmo após o pecado ter entrado no mundo, os anjos bons do Senhor, que não se rebelaram contra ele, são chamados de anjos santos, ou como diz Timóteo, anjos eleitos. Aqueles que não se rebelaram foram confirmados para sempre em seu estado de santidade. Aqueles que se rebelaram, hoje estão para sempre em estado de perdição. Olha que interessante. Hoje nós temos os anjos santos, eleitos, que conservaram a sua essência, a rei, a palavra lá que é a rei, a ideia de essência, seu estado original. E temos aqueles que se rebelaram, que não conservaram seu rei, seu estado de santidade original. Resultado, se tornaram demônios, são os anjos maus. Além de ter sido criados santos, todos os anjos estavam secados de santidade. Quando nossos corpos for ressurreto, seremos glorificados e nós então seremos usados por Jesus Cristo para julgar os anjos. Isso é uma coisa bem interessante que o texto destaca. Por quê? Porque, olha que interessante, diferente da queda do homem, que foi levado, nesse caso a mulher foi tentada e induzida a pecar, o homem nesse caso não foi tentado, induzido, a mulher foi, o homem pecou porque quis, Adão pecou sem ser tentado. Quem foi tentada, seduzida, foi Eva. Adão, ele comeu o fruto sem nenhuma sedução, comeu porque quis. É por isso que nós, homens, somos responsáveis pelo pecado. Nesse caso, Adão com o primeiro Adão. E vem o outro homem, Jesus Cristo, nos libertar, nos salvar do nosso pecado. Mas o interessante é que nesse caso dos anjos não teve tentação. Eles pecaram à semelhança de Adão. Como assim? Ninguém o induziu. Pecou porque quis. Eles estavam num ambiente de total santidade, de plena santidade, mas mesmo assim eles resolveram se rebelar contra o Criador. Vamos lá então, continuando. Eles, além de ser criados em estado de santidade, uma coisa que se destaca aqui no texto é que eles são seres pessoais.
Quando falamos seres pessoais, me refiro à personalidade e à pessoalidade. Significa ter existência pessoal. As facetas da existência pessoal, da personalidade, envolvem inteligência, emoção e vontade. Tanto anjos bons como anjos maus possuem este aspecto. Eles possuem intelecto, emoção e vontade. Deixa eu tentar explicar para vocês um pouquinho o que eu quero dizer como intelecto, emoção e vontade. Quando eu falo intelecto, emoção e vontade, eu estou querendo falar da seguinte questão, que todos os seres pessoais têm esse auto-intelecto, esta auto-emoção, esta auto-vontade. Tem consciência de si próprio, tem consciência de suas emoções e tem consciência de fazer escolha, seja para o lado bom, para o lado negativo, seja segundo a vontade de Deus, seja segundo a sua própria vontade e assim por diante. Embora anjos são seres espirituais, eles também são seres pessoais. E olha só, presta atenção, Deus também é um ser espiritual, mas Deus também é uma pessoa. Ele tem auto-intelecto, auto-emoção, auto-vontade própria. Deus tem isso. Se um animal, conforme acontece nos desenhos animados, no desenho animado, cachorro fala, pombo fala, inclusive cachorro sai voando, né? Bem interessante. Mas se na vida real, um cachorro, um animal ou um computador, a partir do momento tiver consciência de si próprio, ter uma auto-intelecto, uma auto-emoção e uma auto-vontade própria, a partir desse momento ele se torna um ser pessoal. A partir deste momento ele se torna uma pessoa, ele vai desenvolver personalidade, pessoalidade. Então anjos, por mais que são seres espirituais, não têm corpo como nós temos, eles são seres pessoais. E eu falo a palavra auto-emoção, auto-intelecto e auto-vontade, por quê? Porque os animais têm emoção, intelecto e vontade também. Todo ser vivo, no sentido assim de vida animal, tem intelecto, emoção e vontade. Eu coloco a palavra auto, ou nós colocamos a palavra auto, porque é consciente de si próprio, consciente de suas próprias emoções, consciente de sua própria vontade. Essa ideia de auto significa ter consciência de si próprio. Vamos continuar então. Continuando, anjos são seres pessoais. São seres pessoais. Tem personalidade. Personalidade dos anjos significa que não são apenas personificações abstratas do bem e do mal, como algumas pessoas imaginam, mas sim são seres pessoais. Inclusive Satanás, que também é uma pessoa, não é a personificação coletiva do homem da ideia do mal. O que eu quero dizer com isso, o que queremos dizer com isso, é que algumas pessoas acham que Satanás é apenas a força motora do mal, que ele é um ser impessoal, que ele não existe de fato, é uma energia, é apenas uma energia, é apenas uma ideia abstrata que as pessoas criaram, é apenas uma ideia coletiva. Não, gente, Satanás é um ser que existe, ele é uma pessoa existente, com muito poder, e por sinal é um ser que tem, eu vou colocar entre aspas, glórias. É um ser que transmite, a Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele não é um ser assim feio, ao contrário, é algo bonito, é algo que nós, sim, nossa própria sabedoria e força, se depararmos frente a frente com ele não vai parecer como aquele bicho cão, com chifre, rabudo, feio, não. Ele vai parecer como um ser glorioso diante da gente, uma coisa assim que ele pode até nos enganar, porque ele se passa por um anjo de luz, então cuidado com isso, tá? Mas não é uma ideia abstrata. É um ser pessoal, não é uma energia, é um ser pessoal. E outra coisa também, não é o governante do inferno não, tá, gente? Ele tem medo do inferno, porque ele vai para lá, melhor dizendo, ele vai para o lago de fogo e enxofre, que é pior que o inferno. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno depois também vai ser lançado lá também, o inferno. Mas o que eu quero mostrar aqui é que anjos, por mais que são espíritos, são seres pessoais. Existem como pessoa individual, como nós existimos também como pessoa individual. O fato de não possuírem corpos físicos não afeta a sua condição de personalidade, assim como também Deus Pai e Deus Espírito Santo não tem corpo físico, mas é um ser pessoal, não afeta a personalidade de Deus, a pessoalidade de Deus, não afeta em nada, em nada, em nada, em nada. Continuando então, vamos lá. Eles são seres espirituais. Por que eu falei que são seres pessoais? Primeiro, para mostrar que são pessoas com intelecto, emoção e vontade. Existem individualmente e pessoalmente, um distinto do outro ao mesmo tempo.
mas ao mesmo tempo eles são seres espirituais. Com isso eu quero dizer que eles são imateriais, incorpóreos e invisíveis. Anjos bons como anjos maus, eles são imateriais, incorpóreos e invisíveis. Vamos continuar. Os anjos bons são chamados de espíritos ministradores. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, o texto fala: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Nova versão transformadora. Então os anjos são espíritos. Eles são seres espirituais, ou seja, imateriais, incorpóreos e invisíveis. Os anjos maus, ou seja, os demônios, são chamados de espíritos malignos ou imundos. Lucas 8,2 diz o seguinte: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Lucas capítulo 11, verso 24 ao verso 24, o texto declara: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, ou seja, o Espírito Santo de Deus não habita nessa pessoa. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que eu quero dizer com este texto aqui é que anjos são seres espirituais. Os anjos bons são chamados de espíritos ministradores. Os anjos ruins são chamados de demônios, espíritos imundos, espíritos malignos. Satanás é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2 diz o seguinte, vamos pegar o verso 1 primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui se refere a quem? Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos ler o texto agora na NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, o presente século, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos que vivem na desobediência. E na nova versão transformadora, o texto fala da seguinte forma: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo aos comandos dos poderes do mundo invisível. Ele, o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, nesse caso, obedecer a Deus. Olha que interessante, Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu quero dizer com isso o seguinte, meus irmãos, prestem atenção numa coisa interessante aqui. Durante a nossa EBD, durante os estudos da igreja, nós temos falado sobre a questão de que quem é o espírito pela boca de quem fala. Qual é o espírito que está falando pela boca do pregador? Porque muitas pessoas podem abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, mas a dúvida é, ele está pregando a palavra de Deus pelo Espírito de Deus, ou está pregando a palavra de Deus pelo espírito do diabo, pelo próprio Satanás? Como aconteceu com Pedro, né? Que ora, ele falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: você é bem-aventurado, porque o que você falou foi pelo Espírito de Deus. E logo lá na frente, Jesus fala para Pedro: arreda, Satanás, você não compreende as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Por quê? Porque Pedrão falou para Jesus: Jesus, você não vai morrer, não deixa isso acontecer contigo não, você não já se viu o Messias morrer. Jesus, então, vai para trás, Satanás. Ou seja, Pedro falou, mas o espírito por trás daquela palavra de Pedro era Satanás. E isso acontece hoje em nossa vida, meus irmãos. As pessoas fazem muitas coisas tendo não o Espírito de Deus, agindo pelo Espírito de Deus. As pessoas fazem muitas coisas, falam muitas coisas, inclusive usam a Bíblia não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do diabo. Falam segundo a vontade de Satanás e acham que está fazendo a vontade de Deus. Muitas são as pessoas assim, como acontece lá em Mateus 7, né? Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha, fizemos curas, sinais, prodígios, etc, etc. E Jesus fala: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Vocês fizeram isso, fizeram em meu nome, mas vocês fizeram não segundo a minha vontade, fizeram segundo a vontade do inimigo, segundo a vontade de Satanás. E isso aí é uma coisa muito, muito, muito preocupante e tenebrosa, porque ou
É o Espírito de Deus que está guiando a nossa vida, ou é o espírito deste mundo, o espírito de Satanás, que está guiando a nossa vida. Ou estamos submissos à vontade de Deus, ou estamos submissos à vontade de Satanás. A Bíblia não dá em cima do muro. Ou estamos sendo guiados por Deus, ou estamos sendo guiados por Satanás. Então tome cuidado, para que as suas palavras não sejam influenciadas, guiadas por Satanás. Tenha cuidado, para que suas ações não sejam guiadas, influenciadas por Satanás. Tenha cuidado para que suas ações e o Espírito pelo qual você fala sempre seja o Espírito Santo de Deus, e não a vontade caída deste mundo, orientada e guiada por Satanás. Que seja a vontade de Deus e não a sua vontade ou a vontade do inimigo. Tome cuidado quanto a isso. Aqui fica um pequeno avisozinho para a gente, uma pequena orientação para nós. Continuando, eles são seres espirituais. Quando falamos, Colossenses e Hebreus afirmam claramente que são seres espirituais e invisíveis. E Jesus declara que os anjos não casam, não morrem, nem têm carne, nem têm osso. Lucas 23 fala o seguinte: vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho carne, que eu tenho osso. Com isso queremos dizer o seguinte, que eles são seres espirituais. Significa que eles são imateriais, eles são incorpóreos, eles são invisíveis. Eles não são onipresentes, não são onipotentes, nem oniscientes, mesmo que pertençam a uma classe de seres espirituais. Uma coisa que as pessoas pensam, uma vez que são espíritos, são anjos, eles sabem todas as coisas, eles ouvem. Não, gente. O único ser espiritual, onipotente, onipresente, onisciente que existe é Deus. O único espírito que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória é Deus. Aí algumas pessoas ficam orando para anjo, anjo, não sei o que mais, meu anjinho, não sei o que, anjinho da guarda isso, anjinho da guarda aquilo. Os caras começam a fazer oração para anjo, achando que anjo vai ouvir sua oração. Anjo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Anjo não tem essas qualidades divinas que Deus tem, são atributos divinos. Deus é espírito, ele é divino. Só que os anjos são espíritos, mas não são divinos. Ele não tem esses atributos, essas qualidades. Fazer isso Bom, eu acho que deu para entender, né? Eles possuem determinadas limitações espaciais, sempre aparecem no contexto fixo de tempo e espaço. Deus é um ser espiritual eterno que possui vida em si mesmo. Os anjos e demônios são seres espirituais finitos e limitados. Eles não têm vida em si mesmo. Eles não têm vida em si mesmo. Continuando, sua natureza espiritual não os proíbe de ter aparência de seres humanos. Por mais que sejam espíritos imateriais, incorpóreos e invisíveis, sua natureza espiritual não os proíbe de ter aparência humana. O que queremos dizer com isso, que ter aparência humana? Queremos dizer o seguinte. Vamos lá. Esta forma física é humana, pois são caracterizados como homens, mas não é humano 100%. É apenas em aparência, é apenas em forma física humana, mas não é um ser humano de carne e osso. Vamos lá então. Gênesis capítulo 18, verso 1 em diante, nós temos um texto onde Deus, com 2 anjos, aparece a Abraão. Interessante, vamos lá. Gênesis capítulo 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão. Quem? Deus. Deus apareceu a Abraão perto dos cavalos de Merã, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, ou seja, meio-dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Deu para entender uma coisa interessante aqui. Ele viu 3 homens. Quem são esses homens? Um era o próprio Senhor Deus, outro eram 2 anjos que o acompanhavam. Eu não vou ler todo o texto, vamos pular para o verso 16 agora. O verso 16 diz o seguinte: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Gomorra, e Abraão os acompanhou para desperdício. Olha que interessante. Deus ficou para conversar com Abraão, e os 2 anjos então começou a sua caminhada. Vamos dizer o seguinte: Abraão acompanhou até os portões para se despedir, e voltou então para continuar a conversa com Deus. Vamos continuar agora. Lá no verso 22 do capítulo 18, esses 2 homens que partiram, olha o que o texto fala: os homens partiram dali e foram para Sodoma,
mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Continua a leitura do texto. Na leitura do texto, agora é o capítulo 19, versos 1 ao verso 5. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Olha que algo interessante. Durante todo o texto, Abraão viu 3 homens. Um ficou com ele, 2 partiu. E é homem, é homem, é homem, é homem, é homem. Lá na frente vai dizer que esses 2 homens eram anjos que chegou a Sodoma e Gomorra. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã, seguir seu caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanhou e entrou em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, secaram a cidade, secaram a casa. Chamando Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-no aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. O que eu quero mostrar com essa gama de texto é que os anjos, eles podem sim assumir forma física. Não só podem, como eles assumem forma física. Vamos lá então continuar a leitura, continuar o ensinamento. Sua natureza espiritual não os proíbe de assumir aparência humana. Sempre que se apresentam, eles se apresentam como em figura de homem, do sexo masculino. Seja em suas aparições em sonhos e visões, em sua revelação especial de sua presença, e também a pessoas que estão em seu estado normal, consciente e acordadas ou não. Muitos debatem se as mulheres lá em Zacarias, capítulo 5, verso 9 em diante, são anjos ou não. Se aquela referência daquelas mulheres forem anjos, vai ser a única referência na Bíblia, em mais de 300 referências, onde anjos aparecem em forma de mulher. Porque toda vez que anjo aparece na Bíblia, sempre apareceu em figura humana do sexo masculino, ou seja, do gênero masculino. Sempre na figura de homem, homem macho. Não estou dizendo que ele é homem, estou dizendo que aparece em figura humana. Aqui estou abrindo parênteses. Se naquela referência de Zacarias for anjo, vai ser a única na Bíblia em mais de 300. Então, é meio estranho dizer que aquilo é anjo, que aquela referência é anjo. Então, não é anjo lá em Zacarias, porque se for, vai ser a única em mais de 300, então é meio estranho. Dentro da teologia, não se usa isso para poder fazer teologia. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando os anjos aparecem, eles aparecem em visões celestiais, em forma gloriosa, ou em forma humana normal, como nós vimos aqui. Mas sempre aparecem em figura humana. Nas visões celestiais, são descritos como características sobrenaturais bastante diferentes de suas aparições, em sua apresentação de forma humana. Mas mesmo assim são colocados na figura masculina. O que é uma figura angelical? Uma visão angelical. O que eu quero dizer com visão angelical é o seguinte: o anjo aparece na visão de João, como João teve aquela visão lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 19. O anjo repete luz, repete glória, com brilho, uma coisa assim que a pessoa vê e fala: nossa, que coisa linda. É o anjo em aparência gloriosa. É figura humana. E mesmo a aparência gloriosa está em figura humana, com todo o brilho, com sua roupa branca representando a santidade, muitas vezes com uma espada na mão ou não, mostrando a aparência gloriosa. Amém por isso, é a aparência gloriosa, que bom por isso. Só que essa aparência gloriosa é em figura do gênero masculino. E quando não aparece em figura gloriosa, em visão angelical, ele aparece na coisa mais simples do mundo. Por quê? Quando apareceu para Abraão, apareceu de forma simples. Quando fomos para Sodoma e Gomorra, apareceu de forma simples. Alguma coisa estava diferente que fez com que Abraão, Ló e os habitantes daquela terra percebessem que eles eram diferentes, mas mesmo assim estavam em figura humana. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Mas o que eu quero mostrar com isso é que, tanto na visão angelical, com roupa brilhante, com roupa gloriosa, com vestes brancas como a neve, simbolizando santidade, eles aparecem em gênero masculino. Ou na figura mais simples, como um homem normal, mesmo assim aparece em gênero masculino. Então sua natureza não os proíbe de ter aparência humana. E quando aparece em aparência humana, aparece na figura do gênero masculino, do sexo masculino, e nunca do feminino. E outra coisa interessante, nem sempre anjo tem asa, tá, gente? Muitas pessoas pensam que anjo tem asa.
Os anjos que aparecem com alguns anjos possuem asas, como está escrito lá em Isaías, em Ezequiel. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto um pouquinho mais. Mas alguns têm asas, outros não. Então nem todo anjo tem asa. Alguns anjos é sem asa. É sem asa, não tem pra onde correr. Eu acho que deu para pegar a ideia aqui do que a doutrina quis ensinar. Continuando. Resumindo, os anjos se manifestam em aparência física, em aparência ou em aparência gloriosa, mas sempre no gênero masculino, Mais um pouquinho, continuando mais um pouquinho. São seres morais. Quando falo de anjo, eles são seres espirituais, mas são seres morais. Quando falo são seres morais, são pessoas que compreendem o certo e o errado, podem fazer escolhas morais e são responsáveis pelas escolhas que fazem. Olha o que o texto fala. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançaram no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para juízo. Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 3, fala que nós como igreja vamos julgar os anjos. Jesus vai nos usar para julgar os anjos. Aí ficamos perguntando, por que isso acontece? Porque a Bíblia fala que os anjos são anjos de luz, contemplar a face de Deus. E alguns não guardaram seu arreio, seu estado original, pecaram contra Deus. E eles são responsáveis por suas escolhas. E por ser responsáveis por suas escolhas, eles podem escolher em fazer o correto ou o errado, em fazer a vontade de Deus ou não, ou seguir sua própria vontade. Eles são passíveis de julgamento. Eles são passíveis de serem punidos por suas escolhas. De fato, isso aconteceu. Judas 6 diz que muitos pecaram e foram punidos. Eles desedaram do seu estado original. Anjos que não guardam o seu arreio, como nós falamos há pouco tempo, seu domínio, sua autoridade, sua natureza, pecaram contra Deus. Eles então alguns estão presos, e por estar preso, eles são presos por grande dia do juízo, e outros estão soltos, mas todos vão ser julgados, os anjos maus, e todos serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E aqui uma coisa que eu falei várias vezes, eles formam uma companhia e não uma raça. Quando eu falo que os anjos formam uma companhia, não é uma empresa que eu me refiro não, mas eles formam um grupo. Vamos tentar entender. O que é uma raça? Uma raça é o seguinte, observe a observação quanto à raça. Adão é o nosso cabeça, representante seminal e federal. E se dá porque nós somos uma raça, ou seja, Adão, um homem, uma pessoa, ele pode representar toda uma raça. Uma decisão de um afeta todos. Mais ou menos o seguinte, imagine que o nosso presidente, ele resolva entrar em guerra com alguém. Deus sabe quem, Deus também queira que isso não aconteça, né? Mas que isso possa vir a acontecer. Se isso acontecer, a pergunta é, quem tomou a decisão? Foi ele. Quem vai pagar o parto? Nós, porque ele representa todos nós. Ele representa a raça, nesse caso a nação. Adão, ele representava toda a raça humana. Quando ele pecou, todos nós pecamos juntos. O interessante é que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele, por assumir a natureza humana, se tornar homem, ele passa a ser um representante também. Então, pela injustiça de Adão, todos morreram. Pela justiça de Jesus Cristo, todos têm a vida eterna, aqueles que nele crê, têm a vida eterna. Porque assim, nós somos uma raça. Então, um representa todos. Contudo, com os anjos não é desse jeito. Com os anjos é diferente. Os anjos, eles foram criados de forma individual e pessoal. Eles foram criados pela palavra pelo poder da palavra de Deus. Os anjos eles não se propagaram de outro anjo, não nasceram de outro anjo. Cada um representa a si próprio, cada um responde a si próprio. Por conta disso, uma vez que eles não são uma raça, mas é uma companhia, um grupo, o número que Deus criou de anjos foi o mesmo por toda a eternidade. Quando Deus terminou de criar os anjos, de lá para cá eles não aumentaram, eles não diminuíram, porque eles não morrem. A mesma quantidade, os mesmos que foram criados lá, são as mesmas quantidades e os mesmos que nós temos. A diferença é que uns guardaram o seu estado de santidade, outros pecaram contra Deus e se tornaram demônios. Uns são os anjos eleitos e outros agora são os espíritos imundos, os demônios. Então vamos continuar.
Uma coisa interessante é que o número de anjos, daqui a pouco eu vou falar essa coisa interessante, o número de anjos sempre permanece o mesmo e continuará sendo o mesmo, sempre, sempre, sempre. Contudo, os anjos maus serão punidos, lançados no lago de fogo e enxofre, e os anjos bons vão ser eternamente, servir eternamente a Deus. Os anjos, por não poder gerar filhos angelicais, eles não vão se propagar. É por isso que na Bíblia não fala de filhos de anjos. E aqui fica aquele pergunta, mas há em Gênesis, quando os filhos de Deus olharam as filhas de homens bonitas, então foram lá, coabitaram com elas, e então saíram gigantes que eram poderosos. O que esse texto quer mostrar para a gente? Não é porque o texto lá é filho de Deus aparece, que se refere que é anjo. Está certo que em Jó, ele usou a palavra filho de Deus para se referir a anjo, mas antes o texto falou filhos da alva. Melhor dizer, estrelas da alva. Lembra que Jó é uma poesia, e na poesia hebraica ele usa dualismo. Ele fala uma coisa na primeira linha, e na mesma linha ele fala a mesma coisa com palavras diferentes, com termos intercambiados. Filhos da alva, filhos de Deus. Então lá está bem claro que lá é anjo. Mas em Gênesis capítulo 6, verso 3, que vai falar da questão de anjo, os filhos de Deus, não é porque usou a palavra filho de Deus lá que se refere que é anjo, gente. Porque a palavra filho de Deus também se aplica para a gente. A Bíblia usa a palavra filho de Deus para a gente e nós não somos anjos e nem nos casamos com anjos. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 6, você vai perceber então a distinção. Temos os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aí vem a pergunta, quem são os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas, foram lá, tomou para si como esposas, e de lá saíram gigantes, pessoas poderosas. Quando você vai para o capítulo 3 de Gênesis, você vê que o homem pecou. O pecado entra no mundo. No capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que duas pessoas nascem, Caim e Abel. Você percebe que Caim matou seu irmão Abel, e ele é punido por isso. E você percebe então que quando Caim foge, ele vai criar uma cidade. Ele cria uma cidade, vamos lembrar que lá o pessoal vivia 900 anos, então criar uma cidade demora muito tempo para isso, tá? Tem tempo para poder fazer isso. O texto bíblico vai dar a genealogia de Caim. Quem é Caim? O filho do homem, o filho que é segundo o homem, o filho que segue o pecado do homem. Então, vai dar a genealogia de Caim. E é uma genealogia, como você vai ver, uma genealogia corrupta. Você vai ver que são pessoas poderosas, pessoas inteligentes, mas pessoas extremamente corrompidas pelo pecado, tal como seu patriarca Caim. Terrível. E depois de um tempo, você vai ver lá no capítulo 5 que nasce uma pessoa chamada Sete. E quando Sete nasce, o nome de Deus volta a ser invocado novamente. Deus volta a ser invocado novamente. E vem então a genealogia de Sete, que vai terminar em Noé. Aí vem o capítulo 6. Aí você percebe então que nós temos duas genealogias. Aqueles que invocam o nome de Deus, os filhos de Deus. Aqueles que invocam e seguem o caminho do homem, do pecado, os filhos do homem. Então, quando os filhos de Deus, a genealogia de Sete, viu que as filhas de Caim eram bonitas, a genealogia do filho do homem, eles se juntaram. Resultado, a corrupção do mundo foi tamanha que as filhas do homem corromperam os filhos de Deus. A geração de Caim corrompeu a geração de Sete. E foi uma coisa tão tenebrosa que Deus não viu, só viu corrupção na humanidade, que teve que punir o pecado da humanidade com o dilúvio. Só sobrou Noé e sua família. Noé, seus 3 filhos e suas noras. E sua esposa, naturalmente, né? Noé e com aqueles que entrou na arca com eles. Somente esses saíram, conseguiram ser libertos da ira de Deus. E isso aqui, meus irmãos, fica então uma dica bem interessante, bem importante aqui para nós. Olha que coisa interessante. Quem são os filhos de Deus naquele texto? A geração de Sete. Não são anjos, porque anjo é uma companhia, não é uma raça. Anjo não cruza com anjo para dar anjinho. Humano não vira anjo. E o humano não pode casar com anjo para poder então fazer uma questão. Não, essas teorias não são teorias bíblicas. Isso aí surgiu um tempinho atrás aí para tentar explicar algumas coisas que as pessoas não quiseram estudar a Bíblia adequadamente para entender, e por conta disso teve essa confusão toda, teve essa bagunça toda aí, tá bom? Então já ficou um pouco mais fácil de
entender a situação. Vamos continuar então o nosso estudo. Anjo forma uma companhia, um grupo, não uma raça. Eles não se propagam e também não podem morrer. Não foram feitos provisão para a salvação deles. Em Hebreus capítulo 2, verso 16, eu não coloquei aí, mas vamos pegar, vamos ver. O livro de Hebreus, capítulo 2, verso 16, anjo não é o foco central lá, mas anjo é colocado como ilustração para poder dar entendimento sobre o que o autor quis mostrar para nós. O texto fala, pois ele, que é Jesus Cristo, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a seus irmãos. O texto está dizendo que Jesus, evidentemente, não veio para salvar os anjos. Ele veio para salvar a descendência de Abraão, ou seja, salvar o homem, pessoa, ser humano. Mas para isso acontecer, para que ele salvasse os filhos de Abraão, era necessário que ele se tornasse um filho de Abraão, tal qual o filho de Abraão ou seja, era necessário que Jesus se tornasse homem. Em outras palavras, o texto está dizendo que para poder nos salvar, Deus se tornou homem. Por que Deus se tornou homem? Porque nós somos uma raça. Por sermos uma raça, uma pessoa pode nos representar. Jesus veio, se tornou homem como nós somos. Hoje ele é Deus homem, ele se tornou Deus homem. E ao se tornar Deus homem, por ser homem, ele se tornou representante nosso diante do Pai. Por ser Deus, o seu sacrifício nos purifica de todo e qualquer tipo de pecado. Se Jesus assumisse a natureza de anjo, então ele ia salvar o anjo. Só tinha um problema. Jesus tinha que morrer por cada anjo criado. Eu não sei quantos anjos existem. Digamos que existe 10 bilhões de anjos. Eu não sei se é mais, se é menos, se é muito mais que isso ou muito menos que isso. Eu não sei. A Bíblia não fala o número. Fala que são milhares de milhares de milhares. Mas eu não sei a quantidade exata. A Bíblia não revela isso. Mas vamos dizer que são 10 bilhões. Se Jesus quisesse salvar anjos, ele tinha que assumir a natureza de um anjo. Em vez de Jesus se tornar anjo, homem, ele se tornaria anjo. Então seria anjo, Deus. Deus, anjo. Seria isso. Só que ele tinha que morrer por cada um de forma particular. Jesus ia ter que morrer 10 bilhões de vezes. Se for 10 bilhões de anjos, ele tinha que morrer 10 bilhões de vezes. Que ele tinha que morrer por cada um individualmente, separadamente. Por quê? Porque anjo foi criado individualmente e separadamente. Eles não propagaram de outro anjo. Eles não vieram de outro ser. Anjo foi criado individualmente, pessoalmente e papum pelo poder da palavra de Deus. Então cada um anjo aqui, Deus foi criando assim, pronto, acabou. E a quantidade que foi criada lá é a mesma de hoje e a mesma por toda a eternidade. Então se Jesus quiser salvar anjo, o texto está dizendo, tinha que virar anjo, assumir a natureza humana, assumir a natureza de anjo, ia ser Deus anjo, e tinha que morrer um por um. Por quê? Porque anjo não é uma raça, não tem um representante federal que representa tudo isso. Cada um responde por si próprio e apenas por si próprio. Já o texto fala o contrário. O texto fala que Jesus, para salvar nós, ele assumiu a natureza humana. Ele se tornou Deus, homem. Por nós sermos humanos, ou seja, uma raça, uma pessoa pode representar todos. Então Jesus morreu uma única vez e através dessa única morte, qualquer um que pertence à raça humana, que crê em Jesus, depositar sua confiança nele para a sua salvação, essa pessoa vai ter o perdão dos seus pecados, essa pessoa vai ter a vida eterna. Eu acho que deu para entender bem o que eu quero dizer, que anjos formam uma companhia, um grupo e não uma raça. E também significa o que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer, que não foi feita provisão para a salvação deles. O texto deixa bem claro, não foi feita provisão para a salvação para anjo, não foi feita. Então, praticamente encerrando, vamos tentar resumir tudo o que nós falamos aqui até então sobre a natureza dos anjos. Resumindo de uma forma simples, direta, objetiva, anjos são criaturas. Se é criatura, não devemos adorá-los, não devemos glorificá-los. É criatura. Eles são servos como nós somos servos, são conservos nossos como nós somos servos de Deus. Então,
a função de criatura é adorar o Criador e não puxar a adoração para si. Anjos não são seres humanos glorificados, não pense nisso. Não são seres humanos glorificados, não. Anjo não vira humano, humano não vira anjo. Isso não acontece, não. Eles são mais poderosos que os homens, isso é fato, eles têm mais poder do que nós. E eles são seres pessoais, ao mesmo tempo são seres espirituais, incorpóreos, imortais. Eles são seres morais, eles respondem por suas ações e escolhas, assim como nós também respondemos. E eles formam uma companhia e não uma raça, mas uma companhia, um grupo, e não uma raça. Até então, acho que deu para pegar a ideia do que quero dizer. Eu quero dar um pequeno sorriso, uma pequena joinha para os irmãos, um grande sorriso para vocês, uma pequena joinha ou um grande joinha para vocês. É assim que eu gosto de brincar, desse jeito é uma coisa fantástica. Esta foi a nossa segunda aula sobre angelologia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato pelo site da igreja, entre em contato pelo Zap, lembrando que o número do Zap é 9923-2727, esse é o meu WhatsApp, tá bom? 69, aí eu venho o 9 extra, né? 9923-2727, esse é o número do meu WhatsApp. Entre em contato, lance a sua pergunta, lance a sua dúvida, estaremos aqui para poder esclarecer. Semana que vem, tudo ocorrer bem, vamos estar continuando, vamos ter mais uma aula, vamos estar continuando com o nosso tema angelologia, vamos falar um pouquinho sobre a questão de anjos bons, mais especificamente, também falar um pouquinho sobre anjos maus, tirar algumas curiosidades, temos muito ainda o que aprender. Aqui fica um grande abraço, que todos fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando e guiando seus passos, seu e de sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Após a oração, então, estamos oficialmente encerrados. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, meus irmãos. Pai eterno, muito obrigado por tua graça, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos abençoado de uma forma que nós nem conseguimos entender, Senhor. Amém por isso, obrigado. Que este estudo, Senhor, nos edifique e consiga nos centralizar naquilo que é de fato central em sua palavra, nos fazer crescer em tua verdade, que a nossa vida seja santificada por sua verdade, Senhor. Obrigado, obrigado. Que a tua graça, Senhor, esteja alcançando cada família, cada pessoa que tem disponibilizado seu tempo, Senhor, e sua vontade para juntos estarmos estudando a sua palavra, Senhor. Que essa sã doutrina ensinada, Senhor, fortaleça o nosso coração e o nosso serviço, nosso amor para contigo, um para com os outros e a propagação do Evangelho, Senhor. Que se cumpra a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém para todos. Deus abençoe e até.